Boa tarde, pessoal. Hoje aqui vamos falar sobre GNV, gás natural veicular, automotivo, para ver se vale a pena para você que está considerando aí alguma alternativa para estar economizando combustível, Bom, esse vídeo é em novembro de 2025, mas como está muito próximo agora, já é 2026, eu acho que ele já é válido para isso. Primeira questão é por que eu estou fazendo o vídeo. É para esclarecer. Muitas das vezes eu procuro o YouTube para tentar dirimir alguma dúvida antes de tomar uma decisão, e eu vejo muita falácia, eu vejo muita gente que na verdade está atrás de tentar vender alguma coisa, de monetizar, e no final das contas a pessoa ela não está preocupada com você, com a sua decisão. Os motivos são outros, geralmente são monetários. E eu quero fazer porque a gente tem que ajudar o próximo, senão a nossa existência nesse mundo aqui fica meio que infundada. Mas vamos lá, eu pedi aqui para minha esposa gravar o vídeo, enquanto aqui a gente está fazendo uma viagem curta de 40 quilômetros. Enfim, então eu selecionei aqui os tópicos, eu vou tentar passar da forma mais honesta possível para vocês. O primeiro tópico qual é? Pontos negativos. Ponto negativo. Qual é o primeiro? Questão geográfica. Questão geográfica, verdade. Gente, como eu estou aqui no Sudeste, região do Rio de Janeiro, Niterói, Macaé, Campos dos Goytacazes, aqui o GNV ele me atende perfeitamente para me dirigir entre esses lugares. Inclusive até mesmo subindo mais um pouco para São Paulo, para o Paraná, desde quando eu fico margeando pela BR-101, BR-116. Quando eu vou ali pela mesma BR-101, sentido norte do Brasil, até Vitória, no Espírito Santo e tal, ainda eu consigo abastecer legal, mas passa disso já fica precário o abastecimento. E quando nós vamos ali para o lado de Minas, quando nós fomos para Foz do Iguaçu, a gente basicamente só rodou na gasolina, porque não se encontrava GNV. As pessoas nem sabiam naquela localidade o que é gás natural veicular. E é incrível isso. O governo pecou muito nisso daí. Então, dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo agora, você tem que considerar isso. Os lugares que você mais vai, e esse vai te atender. Esses lugares te atendem com o fornecimento de GNV. Próxima questão. Vistoria e valor. Ok. Todo ano você precisa fazer a vistoria do GNV, que é uma vistoria completa. Lembram que antes, eu acho que foi o governo Bolsonaro que extinguiu a vistoria anual pelo Detran, e aqui, agora nós temos que fazer uma vistoria do GNV que se assemelha muito à vistoria do Detran. Então eles não focalizam apenas no GNV do carro, não. Eles veem tudo. Buzina, seta, limpador, luz de freio, tudo isso, pneu, tudo vai ser checado. Então, em 365 dias que tem um ano, você vai ter aí que perder um dia, 4 horas pelo menos num dia, para fazer a vistoria aí, e aí pagar por ela. Eu não lembro se foi... Em torno de R$248. R$248, já é atualizado no documento, porque se você só pagar o IPVA e não fazer a vistoria, o IPVA ele não atualiza, ok? Qual a próxima questão? Espaço na mala. Espaço na mala, exatamente. Muito importante. Esse carro aqui é um sedã, é um Renault Fluence 2016. Então, em relação a espaço na mala, não nos fez sofrer com essa questão. Mas o peso fez, porque querendo ou não, o cilindro ele pesa cerca de 40 quilos. Então isso ele pode provocar assim uma fadiga na suspensão traseira do carro. É mais perceptível quando você coloca o peso da mala e leva mais 2 ou 3 pessoas no banco de trás, tá bom? Fale agora sobre preconceitos pelo desconhecimento. Verdade. Se você reparar aí nos grupos de internet, muita gente critica em relação ao GNV. Fala que é uma gambiarra e assim por diante. E não é. Se você olhar aí na Europa, por exemplo, em alguns países da Europa, como Portugal,
você compra lá carros da Renault já com opção gasolina mais GNV. E lá é super aclamado, né? Bem falado, bem visto o uso do GNV. Assim também como a Itália é líder nisso daí. Se você, né, não é uma coisa só do Brasil, tá? Tem em outros lugares. E nos pontos positivos eu vou falar a questão do GNV para que as pessoas talvez que tenham algum preconceito, estejam vendo esse vídeo agora, possam talvez estar mudando de opinião. Esse é o último ponto? Não. Não. Investimento sem retorno na venda. Perfeito. Investimento sem retorno na venda. Se você buscar profissionais para instalar o GNV no carro, você vê uma discrepância muito grande de valores. O cara que te dá a opção para colocar um GNV usado, né, um cilindro já usado, eu não faço questão nenhuma de colocar nada usado aqui. Então, por exemplo, nesse carro aqui, quando eu coloquei, eu suponho que tenha sido em 2021 o GNV aqui. Sim. Né? 2021. Nós gastamos na época cerca de R$6.000 com documentação e tudo, porque primeiro colocamos com um engenheiro super reconhecido, que eu coloquei vários outros carros com essa mesma pessoa. Coloquei também aqui um reset de informações para que o carro não tenha problema no computador de bordo, que ele não dê uma informação errada, né, sobre consumo. Então toda vez que eu desligo o carro, religo, dá um reset e volta tudo como era antes. A mesma quantidade de gasolina ela pode ser afetada, porque quando você dirige o carro no GNV, ele está entendendo que ele está consumindo gasolina. Se eu não colocasse reset, possivelmente ia me dar uma informação falsa aqui no painel sobre a verdadeira quantidade de combustível que eu tenho aqui, ok? Então gastei esses R$6.000, porém na hora de revender eu não vou ter nem 3.000 nem 4.000, muito menos os 6.000 de retorno em relação a esse investimento que eu tive, ok? Fechamos ou mais algum? Preços abusivos no interior. Preços abusivos no interior, exatamente. Bom, agora em dezembro nós voltamos de uma viagem ontem no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Nós colocamos GNV a um posto confiável, eu sempre procuro a avaliação do Google em relação a isso, a R$4,19 o metro cúbico. Em contrapartida, a gasolina que eu costumo colocar sempre a 6,60, 6,66, né, uma Petrobras Grid, às vezes uma gasolina Pódio. Então você vê uma discrepância muito grande, né, de 4,19 para 6,60. Mas quando você vem descendo aqui para o lado do interior, agora aqui, por exemplo, ontem, chegando em Macaé, Cabo Frio, né? Aí o combustível de 4,20, o metro cúbico do GNV já subiu para 4,80. Em Macaé já subiu para R$5. Em Campos dos Goytacazes, que tem dezenas de postos GNV, mas todos os postos são R$5,39. Não importa qual posto agora aqui em novembro em Campos dos Goytacazes vai estar R$5,39. Aí se eu ir para Itaperuna vai ser R$1 mais caro, R$6,40. Aí eu já prefiro não colocar GNV e colocar gasolina basicamente no mesmo preço, ok? Então assim, se você está pretendendo colocar, você tem que ver qual a discrepância entre o valor do litro da gasolina e do metro cúbico de GNV no local que você está, na cidade que você mora. Fechamos? Sim, você já falou em postos desonestos, né? Neste caso. Postos desonestos não falei. Sim. Posto desonesto é o seguinte, gente. Eu, por utilizar a GNV há mais de 20 anos, eu uso desde 1999. É por isso até que eu tenho uma bagagem para estar fazendo aqui esse vídeo, dar um norte para vocês. Tem muito posto que ele coloca uma pressão ali inexistente. Tipo, o carro aqui tem 16 metros. Se eu deixar rolar, chega a 18, 19 metros. Aí o cara fala assim, não, é pressão do posto que tá bom. Negativo, não tem nada a ver. Eu coloco num posto que a pressão é baixa, entra 15 metros, sendo que o meu cilindro é 16,
e o carro rende mais do que 18 metros colocando num desses postos ditos aí de alta pressão. Então, para você ver como você é roubado aí, você paga 15, 18 reais a mais e o carro tem um rendimento menor ou igual. Então, se você não tiver um afinamento na sua percepção na hora de abastecer, você vai estar sendo lesado, tão qual você é lesado também na gasolina e no etanol, tá bem? Fechamos? Ok, retomamos agora pontos positivos. Qual o primeiro? Economia. Economia. Gente, a economia é estupidamente grande. Até mais para mim, que tenho assim, eu tenho uma forma de condução muito econômica com o carro. Não só visando a economia, mas a própria segurança na estrada, né? Então, por exemplo, esse carro aqui num posto confiável, você dirigindo numa BR-101 duplicada, porque existem BRs e BRs, né? Se você pegar uma BR cheia de quebra-mola, entre cidades, pistas simples, buracos, o carro não vai render a mesma coisa. Mas veja, esse carro aqui, eu indo para o Rio de Janeiro à noite, duplicada, colocando num posto confiável, a 90 por hora, que ele vai estar mais ou menos em 2.000 giros, esse carro chega a fazer 19 km por metro cúbico. Claro, o pneu tem que estar ok, calibrado, a temperatura externa tem que ajudar, o óleo do carro não pode estar vencido ali na hora de trocar, tem várias influências aí que resultam numa boa autonomia. Mas o Renault Fluence é um carro que costuma beber, ou pelo peso, pelo arrasto aerodinâmico, assim por diante. E ele consegue quase 19 reais, ou até 19 quilômetros por metro cúbico. Se eu fosse colocar uma gasolina de qualidade, uma Petrobras Grid, andando dessa mesma forma, esse carro faria 14,6 a 15,3. Então eu já tenho um ganho aí de quase 30% no rendimento por km e de quase 50% se eu abasteço no Rio em relação ao preço do litro da gasolina e ao preço do metro do GNV. Então, no final das contas, se você observar, você chega a quase 60% de economia com o kit GNV. E isso rodando na estrada, na cidade também se consegue, mas claro que a autonomia se reduz muito na cidade, da mesma forma como na gasolina. Próximo. Desconto, ok. Para o estado do Rio de Janeiro e, se eu não me engano, também no estado do Paraná, você tem um desconto muito grande no IPVA do carro, que são de 75% para o Rio de Janeiro. Então, assim, quem é do Rio já percebeu que você às vezes vai fazer vistoria do teu carro e tem Camaro fazendo vistoria. Porque o carro, 200 mil reais, vamos dizer, valor tabela FIP de um Camaro usado, 200 mil reais. O cara coloca ali um GNV de 7 metros de pouco rendimento, porque de 8 mil reais o IPVA dele já vai cair para 2 mil. Então ele já, por ano, ele já tem um payback de 6 mil reais, não é? Nesses carros aí mais caros e nos carros mais em conta. Esse daqui que está um carro de tabela FIP de 50 mil, eu já percebo uma boa economia. Imagine um carro mais caro. Próximo. Óleo do cárter. Se você pesquisar aí o Boris Feldman, que ele dá dicas interessantes aí, ele falou num vídeo dele o seguinte: claro que isso não acontece, eu mesmo não faço isso, mas um carro que ande de forma predominante, 80% no GNV, o óleo do cárter dele não tem contaminação por hidrocarboneto. E também o fuligem e assim por diante, né? Tanto que você, tipo assim, esse carro aqui, de 10 em 10 mil quilômetros, eu troco o óleo dele. Quando eu vou descer o óleo, eu percebo que o óleo ainda está claro, como se eu tivesse andado apenas 1.000 quilômetros na gasolina, porque não tem a contaminação com hidrocarbonetos ali na câmara de combustão. Então, se você pega um óleo de um carro como esse daqui, que roda 80% no GNV, já com 8, 9 mil quilômetros, você pega uma amostra desse óleo e coloca ali no equipamento para verificar
a qualidade desse óleo, né? Vai dar lá 89%, 93%, porque não tem contaminação. Interessante, né? Não sei se vocês perceberam agora, eu fiz uma ultrapassagem de um caminhão longo aqui e foi tranquilo, porque é um kit G5 e eu não senti basicamente perda na potência quando eu utilizo combustível líquido ou gás natural veicular. Fechou aí? Último tópico, carbonização. Carbonização, ok. Como eu ando desde 1999 com gás natural veicular, o que acontece? Eu dou manutenção nos carros, eu me considero um dono muito zeloso, né? E eu lembro que eu tinha um Celta 2014, se eu não me engano, e eu rodei bastante com o carro, basicamente só na estrada, né? E por eu andar muito, eu andava cerca de 230 km por dia. O Celta, esses motores OHC, eles costumam ter muito vazamento de óleo na junta do motor. E tinha um pequeno vazamento, não estava escorrendo, mas eu me incomodei e pedi para o mecânico fazer a substituição da junta do tampão. Ele tirou a foto para mim e mandou assim: Thiago, não é possível, esse carro ele não tem essa quilometragem toda rodada, porque olha a limpeza, o carro não tinha carbonização. Por quê? GNV e combustível aditivado. Então, assim, pelo fato de eu economizar tanto com GNV no meu carro, eu me dava o luxo de colocar Petrobras Pódio. Às vezes eu gastava R$100 apenas por mês para manter o carro com Petrobras Pódio. Então eu ligava ele já fazia, já mantinha aquela limpeza dos bicos, limpeza de vela. E tanto é que eu nunca precisei parar o carro para fazer uma limpeza de bico. As velas do carro duram muito mais por conta dessa combinação: combustível aditivado de boa procedência junto a gás natural veicular. Mais alguma coisa? Fechou? Fechou. Gente, eu espero ter contribuído, sanado a dúvida de vocês, ok? Só quero mesmo ajudar, só quero mesmo contribuir, mas eu não posso ser avalista da decisão de vocês. Vocês já são adultos, já tem CNH para dirigir. Vocês têm que pegar o melhor amigo de vocês, que é o Excel, e fazer a conta de vocês. Às vezes você anda só 500 km por mês, eu acho que não compensa, tá? Na minha cidade aqui o GNV é quase o preço da gasolina, também acho que não compensa. Não tem desconto no GNV, como o cara do vídeo aqui está falando, talvez não compense. Então faça uma tabelinha no Excel para vocês aí e vê se compensa ou não. No caso de todos os carros que eu tive, ele pagou o investimento e eu tive payback além do investimento. Para mim valeu a pena, mas pode ser que a minha realidade não seja igual à sua, ok? Obrigado pela sua atenção e boa sorte.